Pessoal, a gente vai fazer aqui mais um vídeo sobre questões simuladas da CPRE Foundation Level. Tá? Dessa vez a gente vai trabalhar com questões verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso é uma forma de avaliar que é um pouco mais difícil do que quando você tem apenas que achar qual é a opção correta. Tá? Até porque você tem que avaliar a questão inteira, então muitas vezes isso traz uma dificuldade um pouco maior. Vamos simular aqui algumas questões nesse formato, ok? Muito bem, a gente fez uma questão para cada unidade, tá? Tentando abranger aí todas as unidades de estudo e tentando pegar os conceitos mais interessantes para vocês nessa questão de verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. Unidade 1, de introdução e fundamentos. Ao escrever a lista de stakeholders de um projeto, o engenheiro de requisitos usou algumas premissas. Aponte quais são verdadeiras e quais são falsas. Então vamos lá, começar a analisar aqui. Vamos na questão 1A. O usuário final do sistema não foi considerado stakeholder por ser um ator externo ao projeto. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que na hora de montar a lista dos stakeholders, se for um ator externo ao projeto, eu não devo considerar. Bom, primeiro erro aqui é considerar o usuário final como um ator externo ao projeto, né? O usuário final ele deveria ser talvez o stakeholder mais importante de dentro do projeto. A gente, muitas vezes na área de TI a gente acaba considerando o usuário final como alguém que está fora do projeto de TI, mas na verdade ele deveria ser o principal ator do nosso projeto, tá bom? Então, ele é sim um stakeholder, né? Essa daqui, ela é falsa, ok? Ela é falsa, ele não é externo ao projeto, e mesmo se eu quiser considerar ele como alguém externo ao projeto, o stakeholder, né? O usuário final é sim stakeholder, tá bom? Stakeholder, né? São todas as pessoas ou organizações que podem direta ou indiretamente influenciar nos meus requisitos. Então, ator externo ao projeto não é uma justificativa para não ser stakeholder, ok? B. Um importante órgão regulador no negócio não foi considerado stakeholder, uma vez que stakeholder deve ser uma pessoa. Olha o engano aqui que a gente às vezes comete na prova. Stakeholder é uma pessoa ou organização, e um órgão regulador é sim um stakeholder. Essa daqui também é falso, e a gente deveria considerar o órgão regulador e representantes dos órgãos reguladores também, ok? Alternativa C, a equipe de testes foi considerada como stakeholder, já que influencia diretamente aos requisitos. Tanto uma coisa quanto outra estão corretas e são verdadeiras mesmo. A equipe de testes, ela é stakeholder e ela também influencia diretamente os requisitos. No momento de montar os casos de teste, eles vão validar também os requisitos e vão influenciar diretamente nos requisitos. Alternativa D, os desenvolvedores não foram considerados stakeholders, já que não participam da fase de elicitação de requisitos. Tanto uma coisa quanto outra estão incorretas. Os desenvolvedores, eles são sim stakeholders, porque eles podem influenciar a forma como eu estou escrevendo os meus requisitos. Tá? Então eu devo considerar se os desenvolvedores têm grande conhecimento da tecnologia, não têm. Isso vai influenciar a forma como eu escrevo meus requisitos, a complexidade que eu vou colocar nesses requisitos. Tá? E outra coisa é, participar ou não da fase de elicitação de requisitos não determina se um determinado grupo de pessoas ou se uma determinada pessoa é ou não stakeholder, ok? Então isso aqui, premissa falsa, né? Consideração falsa. Todos os stakeholders devem participar da fase de elicitação de requisitos. Acabei de dizer, mas vale reforçar, não. Se eu for colocar todos os stakeholders para participar de cada uma das fases, ou minimamente da fase de elicitação de requisitos, possivelmente eu nunca vou acabar esse projeto se houverem muitos stakeholders, ok? Então isso aqui é falso, a gente tem que começar a aprender a usar os principais stakeholders daquela determinada fase ou momento do meu projeto, tá certo? Então na primeira aqui, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, ok?
Unidade 2, limites do contexto e do sistema. Essa unidade costuma criar problemas aí para as pessoas, né? Ao escolher o formato como documentaria o contexto do sistema, o engenheiro de requisitos descreveu os seguintes itens. Analise cada um deles como válido ou não válido. Item A. A principal documentação será o diagrama de casos de uso, porque os atores modelados mostram claramente a fronteira entre o sistema e o contexto. Aqui você tem que saber o que é sistema e o que é contexto, né? O contexto são aquelas coisas que influenciam o meu sistema, os meus requisitos de sistema. Você tem que conhecer diagrama de caso de uso, né? E o diagrama de caso de uso ele se propõe sim a mostrar essa fronteira entre sistema e contexto, né? E os atores são exatamente aqueles itens que eu tenho no meu diagrama de caso de uso que mostra quem está fora do sistema. Então, ele mostra claramente a fronteira. Aqui eu tenho uma opção verdadeira. Tá bom? Item B. Não deve ser utilizado o diagrama de classes, pelo fato de que esse diagrama representa a perspectiva estrutural e não pode ser usado para documentar o contexto. Que ele representa a perspectiva estrutural está correto. Sim, isso é uma verdade. Agora, que ele não pode ser usado para documentar o contexto, aí não tem nada a ver isso aqui. Eu posso sim utilizar o diagrama de classes para representar ou para documentar alguma coisa do contexto do ponto de vista estrutural. Então essa alternativa está errada, tá bom? Falso. Item C. Outros tipos de diagramas não serão utilizados, uma vez que o contexto deve ser documentado com apenas um tipo de diagrama. Escolher que você vai usar um único tipo de diagrama? Pode ser, fica a seu critério. Agora dizer que o contexto deve ser documentado com apenas um tipo de diagrama está incorreto, não é verdade. Eu posso e devo, na verdade eu devo utilizar diagramas diferentes para documentar as diferentes perspectivas, seja da visão de contexto, seja da visão de sistema. Ok? Uma coisa complementa a outra. Item D. Serão criadas especificações de caso de uso para todos os sistemas em operação que fizerem parte do contexto, enriquecendo a documentação de contexto. Veja, quando eu quero criar aqui, sempre que eu usar essa palavra todos, que serão criadas especificações de caso de uso para todos os sistemas em operação, o todos já me mostra que tem alguma coisa estranha. Agora, pare para pensar o seguinte, especificações de caso de uso me remetem àquele passo a passo que eu vou escrever sobre um determinado caso de uso. E eu escrevo especificações de caso de uso para coisas que estão dentro do meu sistema. Eu não vou especificar um caso de uso para alguma coisa que é ator. Então, todos os sistemas em operação que fizerem parte do contexto, esses sistemas, eles são para mim atores. Eles vão ser para mim atores no meu diagrama de caso de uso. Então, eu não devo querer fazer especificação de caso de uso para sistemas em operação que fazem parte do contexto. Eu vou fazer caso de uso para o que eu estou modelando como sistema, ok? Então, aqui, falso, né? Especificações detalhadas sobre o ambiente irrelevante serão criadas em linguagem natural para facilitar o entendimento do contexto. Essa alternativa aqui, ela é uma alternativa totalmente sem sentido, mas que para as pessoas que não estão familiarizadas com a nomenclatura pode ficar na dúvida, né? Especificações detalhadas sobre o ambiente irrelevante. Ambiente irrelevante é aquilo que não me interessa. Para que eu vou criar documentações detalhadas, criar documentações de alguma coisa que eu não preciso? Especificações detalhadas sobre ambiente irrelevante, realmente absurdo. Isso aqui é falso, ok? Não vai cair numa dessa, né, pessoal? Unidade 3, elicitar requisitos. Com base no modelo Kano, assinale verdadeiro ou falso para cada uma das alternativas abaixo. Os fatores básicos de satisfação são os mais fáceis de elicitar. Aqui, pessoal, você realmente tem que conhecer, né, o modelo Kano, não tem como fugir. E para fazer a certificação CPRE,
você tem que realmente conhecer o modelo Kano aplicado à engenharia de requisitos. Tá? Fatores básicos de satisfação são os mais fáceis? De forma nenhuma. Né? Os fatores básicos de satisfação são aqueles itens óbvios que o stakeholder não te fala. Esses caras aqui, eles são bem difíceis de elicitar. Ok? Então, isso aqui está falso. Né? Totalmente falso. Os fatores esperados de satisfação são os que mais geram satisfação nos stakeholders demandantes. Pelo modelo Kano, os que geram maior satisfação são os fatores inesperados de satisfação. Né? Os esperados são aqueles que ele está esperando. Os inesperados são aqueles que surpreendem. Então, eles causam uma satisfação muito maior. Né? Então, isso aqui também é falso. A técnica de entrevista com o usuário é a mais indicada para elicitar fatores básicos de satisfação. De novo, se você conhece o modelo Kano, você sabe que a técnica de entrevista não é capaz de elicitar fatores básicos de satisfação. Então isso aqui está falso também. Né? Eu só consigo extrair numa entrevista aquilo que o meu stakeholder conhece. Fatores básicos de satisfação são também conhecidos como conhecimento subconsciente. Então, não está na cabeça do meu stakeholder naquele momento, ou seja, ele não vai falar para você sobre isso. Ok? Com o passar do tempo, fatores inesperados de satisfação tornam-se fatores esperados de satisfação. Verdadeiro, o modelo Kano mostra isso, né? Então, conforme você vai passando o tempo, itens que estão nas categorias que geram mais satisfação, eles vão descendo. Então, o fator inesperado vira fator esperado e daqui a pouco ele vira fator básico de satisfação. Tá bom? E fatores básicos de satisfação também podem ser chamados de dissatisfiers. Aqui, se você decorar isso aqui, já resolve o seu problema. Mas isso aqui às vezes confunde, né? É fator básico de satisfação e essa palavra me remete à insatisfação. Mas é sim a nomenclatura usada. Os dissatisfiers são os fatores básicos de satisfação, porque se eu deixar de atender, eu vou gerar insatisfação. Tá bom? Então essa aqui também é verdadeira. Os fatores básicos de satisfação também podem ser chamados de dissatisfiers. Ok? Unidade 4. Sobre as semelhanças e diferenças entre a utilização de documentação em linguagem natural ou modelos conceituais, assinale verdadeiro ou falso. Lembrem que a gente tem dois tipos básicos de formas de documentação de requisitos quando a gente fala de CPRE aqui, né? Modelos conceituais e linguagem natural. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Item A. A linguagem natural, embora seja mais difícil de usar, sempre fornece uma especificação mais adequada quando comparadas aos modelos conceituais. Para quem estudou, está fácil aqui de saber que a linguagem natural ela é mais fácil de usar. Escrever qualquer coisa em linguagem natural é mais fácil do que aprender a fazer um modelo conceitual. Logo, a linguagem natural, embora seja mais difícil, descarta essa opção, ela é falsa, não é verdadeira, porque a linguagem natural é mais fácil de usar. Item B. Para os stakeholders, é mais fácil compreender uma documentação feita em modelos conceituais. Aqui gera dúvida. Para os stakeholders, é mais fácil compreender a documentação feita com modelos conceituais. Vai depender. Vai depender de quem é o stakeholder, qual o conhecimento que ele tem sobre o determinado modelo que vai ser usado. Né? Eu vou usar um diagrama UML. O meu stakeholder não conhece o UML. Logo, vai ser mais difícil para ele entender. Então aqui depende. Eu não posso dizer que isso aqui é verdadeiro. Tá? Porque se o stakeholder não conhecer o modelo, ele não vai conseguir entender. Então isso aqui é falso. Isso aqui é bem importante de vocês lembrarem para a prova, porque isso aqui você vai ganhar muitos pontos se você observar isso aqui. Tá bom? Item C. Uma documentação que utilize linguagem natural combinada com modelos conceituais tipicamente é mais completa. Quando eu consigo aliar linguagem natural, então todas as vantagens da linguagem natural, mais as vantagens dos modelos conceituais, essa é uma documentação mais completa, tipicamente é mais completa, tá bom? Então sim, é verdadeiro isso aqui. Item D.
No momento de criar documentações específicas sobre uma determinada perspectiva, os modelos conceituais são mais adequados que a linguagem natural. Percebam o seguinte, pessoal, aqui nós estamos falando de uma palavra, né? Perspectiva. E para quem estudou, essa palavrinha perspectiva aqui ela tem um significado muito grande. Nós estamos falando aqui de 3 perspectivas de documentação de requisitos, né? Que é a perspectiva estrutural, perspectiva funcional e perspectiva comportamental. Então, no momento de criar documentações específicas sobre uma determinada perspectiva, os modelos são mais adequados, porque eles permitem eu diferenciar essas 3 perspectivas. Quando eu uso linguagem natural, essas perspectivas se confundem. O principal problema da linguagem natural é a ambiguidade e confusão entre as perspectivas de documentação. Tá? Então, os modelos conceituais, sim, é verdadeiro, eles são melhores quando eu quero criar alguma coisa específica para uma determinada perspectiva. Ok? Item E. A facilidade no uso da linguagem natural pode levar a um exagero na sua utilização, agravando assim a confusão entre as perspectivas de documentação. Já dei uma dica no item anterior, sim, ela causa essa confusão. E como é muito fácil escrever qualquer coisa em linguagem natural, sim, ela pode levar a um exagero. Eu não quero usar modelos porque é muito difícil, porque eu tenho que ensinar o stakeholder. Aí você acaba indo para a linguagem natural, e a linguagem natural confunde as perspectivas. Então, verdadeiro, a facilidade no uso pode levar a um exagero, e isso aumenta a confusão entre as perspectivas. Ok? Item 5, documentar requisitos usando linguagem natural. Analise as sentenças em relação aos efeitos transformacionais, classificando como verdadeiro ou falso. Vamos lá, né? Tem que saber o que é efeitos transformacionais aqui, né, pessoal? Tem algumas palavras que elas são naquela determinada questão chave, né? Para fazer a prova, você tem que conhecer os efeitos transformacionais, tá bom? É um dos principais itens lá do capítulo sobre linguagem natural, ok? Efeitos transformacionais são distorções entre o entendimento de diferentes stakeholders sobre uma mesma documentação em linguagem natural, devido à ambiguidade inerente a esse tipo de documentação e às interpretações subjetivas de cada indivíduo. Isso aqui você pode usar para estudar, é exatamente isso, tá certinho. Os efeitos transformacionais são mesmo essas distorções de entendimento devido a interpretações diferentes dentro da linguagem natural, e aí para cada indivíduo o entendimento é diferente, ok? Então isso aqui é verdadeiro, pode até usar para estudar o que é o efeito transformacional, tá bom? Efeitos transformacionais são totalmente evitados quando se usa template de requisitos. Cuidado que os templates evitam, mas eles não evitam totalmente, eu não consigo zerar os efeitos transformacionais. Então esse totalmente aqui, essa palavra totalmente, você pode desconfiar, tá? Dificilmente uma questão que fala todos, totalmente, sempre, dificilmente ela vai estar verdadeira. Tem que avaliar, mas dificilmente ela vai estar verdadeira. Nesse caso aqui, não é verdadeiro, não dá para evitar todos os efeitos transformacionais, ok? Então essa questão aqui, falsa. Nominalização e quantificadores universais, aqui é conhecimento que você tem que ter, né? São 2 exemplos de efeitos transformacionais que devemos evitar. Sim, a gente deve evitar os efeitos transformacionais, com certeza. Nominalização e quantificadores universais são 2 exemplos de efeitos transformacionais, também tem que estudar lá no capítulo, conhecer, são 5 efeitos transformacionais que a gente estuda, então você precisa saber esses caras aqui, tá bom? Então essa aqui é verdadeira. Devido à impossibilidade de eliminar definitivamente os efeitos transformacionais, devemos sempre evitar o uso da linguagem natural. Olha a palavrinha aqui, que vai fazer com que você desconfie dessa afirmativa. Sempre. Tem horas que é melhor usar a linguagem natural. Por exemplo, tem stakeholders que não conhecem modelos conceituais. Eu vou precisar usar linguagem natural. Ok? Ou treinar os meus stakeholders. Mas talvez treinar os stakeholders seja um custo muito alto. Ok?
Então essa daqui, falsa, né? Eu não posso considerar aqui que eu devo evitar sempre a linguagem natural, porque existem outros ganhos, facilidade de uso, né? Rapidez na confecção dos documentos, né? Pode ser, a rapidez aí ela pode ser uma verdade, né? Dependendo da dificuldade que o stakeholder tenha para montar um modelo. E a linguagem natural não sofre distorções provocadas pelos efeitos transformacionais, diferente dos modelos conceituais. A gente já falou tanto aqui que ficou fácil, né? Essa daqui é falsa. A linguagem natural ela é ambígua e ela sofre as distorções. Então esse não aqui totalmente errado, né? Beleza? Estuda lá, efeitos transformacionais, ambiguidade inerente à linguagem natural, importante para você conseguir ir bem na prova nessa unidade aqui. Ok? Unidade 6. Documentar requisitos usando modelos. Essa unidade aqui eu sempre lembro, ela é mais difícil. Aqui nós vamos ter apenas perguntas, mas você tem que saber ler modelos, tá bom? Cria uma certa dificuldade aí. Analise as vantagens apresentadas abaixo sobre os modelos conceituais, classificando como verdadeiro ou falso. Então a gente vai ver as vantagens apresentadas sobre os modelos conceituais. De forma geral, utilizar modelos conceituais é mais fácil e rápido quando comparado à linguagem natural. Não, né? Falso. Essa não é vantagem dos modelos. Os modelos eles têm vantagem de ser mais conciso, de permitir análise de sintaxe. Agora, se eu disser que é mais rápido e fácil, não, porque o meu stakeholder tem que conhecer. Então, normalmente não é mais rápido e fácil, tá? Principalmente fácil, né? Que não é. Os modelos conceituais permitem a separação das perspectivas de documentação de requisitos, enquanto a linguagem natural não permite tal separação. Certinho, verdadeiro, é isso mesmo, a linguagem natural confunde as perspectivas. Os modelos eles são específicos para cada um dos tipos de perspectivas, né? C. Os modelos conceituais são mais comumente utilizados, dado que não exigem conhecimento específico do stakeholder. Está invertido, né? Essa C aqui é falsa. Quem não exige conhecimento específico é a linguagem natural. A linguagem natural é o jeito que a gente fala no dia a dia, né? D. Os modelos conceituais são mais afetados pelos efeitos transformacionais quando comparados à linguagem natural. Já percebemos que isso aqui é falso, né? Quem é mais afetado pelos efeitos transformacionais são as documentações em linguagem natural. E modelos conceituais não devem ser usados para documentar a perspectiva estrutural. Por quê? Pelo contrário, né? Isso aqui também é falso. Os modelos conceituais eles são utilizados para documentar cada uma das perspectivas, cada uma das 3 perspectivas, de maneira mais correta. Ok? Unidade 7. Validar e negociar requisitos. Quais das seguintes sentenças são princípios para a validação dos requisitos? Aqui tem que saber, tem que estudar, tem que dar uma decoradinha lá nos princípios para a validação dos requisitos, né? Envolver todos os stakeholders na validação. Se você for envolver todos os stakeholders, principalmente num projeto muito grande, você nunca vai terminar, né? Então você tem que envolver os stakeholders adequados na validação, tá? Isso aqui é falso. O princípio é envolver os stakeholders adequados. Separação entre identificação de falhas e correção de erros. Isso aqui é um princípio muito legal de ser observado, muito interessante. Primeiro eu identifico as falhas, depois eu corrijo os erros. Eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo, porque isso me confunde, né? Princípio é, identifico falhas no momento 1. Terminei de identificar falhas? Aí eu vou tratar essas falhas, esses erros. Ok? Então, sim, é um princípio. Validação a partir do ponto de vista do engenheiro de requisitos. Claro que não. Eu preciso fazer validação a partir de diversos pontos de vista. Pontos de vista diferentes, pontos de vista complementares. Se eu validar só a partir do ponto de vista do engenheiro de requisitos, eu vou esquecer todo o resto que eu preciso saber. E aí inclui teste, os próprios desenvolvedores, os meus usuários finais. Tem muita gente aqui que tem que ajudar na validação dos requisitos, tá? Então isso aqui é falso. Essa questão de olhar pelo ponto de vista só do engenheiro de requisitos, totalmente errado.
Princípio, não revalidar requisitos. É justamente o contrário. Cada vez que eu altero um requisito, eu preciso revalidar esse requisito. Validar o requisito uma única vez não garante que ele está correto se eu precisar fazer alterações. Então aqui também falso. E mudança adequada do tipo de documentação. Esse é um princípio. Quando eu mudo o tipo de documentação, eu facilito a validação daquele documento inicial. Tá bom? Então isso aqui é verdadeiro. Só toma cuidado que isso aqui pode ser muito custoso, pode ser muito difícil fazer isso aqui. Tá? Então toma cuidado com a utilização disso aqui na prática. Tá bom? Unidade 8, gerenciar requisitos. Eu costumo dizer que nessa unidade a gente precisa saber quais são os itens que fazem parte do gerenciamento de requisitos, porque senão a gente acaba achando que tudo é gerenciamento de requisitos. Dentre as vantagens da rastreabilidade de requisitos apontadas abaixo, indique as verdadeiras ou falso. Então, precisa saber o que é rastreabilidade. Rastreabilidade é um item importante do gerenciamento de requisitos. Você precisa conhecer para ir bem na prova, tá? A. Facilitar a análise de impacto no momento das alterações de requisitos. Sim, verdadeiro, e é uma das principais vantagens da rastreabilidade, análise de impacto. B. Permite a identificação de requisitos desnecessários. Isso aqui pode parecer estranho, né? Mas é verdade. Às vezes um requisito brotou do nada, ele é desnecessário, ele não tem ligação com os pedidos do meu usuário, com os meus requisitos de usuário, com as minhas metas. E aí eu consigo identificar isso através da rastreabilidade, porque ele não está ligado com nada. Né? Permite a identificação de requisitos desnecessários. Sim, isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Sim, essa vantagem é verdadeira. Verificar a implementação de um determinado requisito. Verdadeiro de novo. Eu consigo saber se o que o meu usuário pediu lá no começo foi implementado, porque eu tenho rastreabilidade de todos os pontos. Facilita o uso de documentos de requisitos em outros projetos. Olha, esse aqui começa você olha para isso aqui e pensa, poxa, acho que não tem nada a ver, né? Tem a ver. Tem a ver. Porque quando o meu documento tem rastreabilidade, eu posso fazer uma boa análise de impacto, eu posso saber se um determinado requisito foi impactado por uma determinada regra, se na hora de desenvolver para aquele requisito eu desenvolvi uma determinada coisa. Então esse documento ele é muito mais fácil de ser reutilizado depois. Porque eu pego um item parecido, verifico que eu trabalhei esse item e verifico como que ele foi trabalhado em todo o projeto, quais são os itens que tem a ver com ele ou não. E aí pode ser que eu tenha que trazer algum desses itens, posso ter que trazer um caso de teste, alguma coisa assim. Ok? Então sim, ele facilita o reuso de documentos nos projetos posteriores, quando eu tenho a rastreabilidade, tá? Verdadeiro de novo. Lembra sempre quando você está trabalhando com verdadeiro ou falso, que você tem que toda hora olhar a questão lá em cima, tá? E melhora a efetividade da manutenção por facilitar a análise de causa e efeito entre funcionalidades e componentes do sistema. Aqui você vai dizer, aqui não tem nada a ver, né? Tem a ver. Tem a ver. Uma documentação que tenha rastreabilidade, existe um item que chama rastreabilidade pós-especificação, né? Vou até desenhar aqui para vocês. Ó. Aqui a gente tem a especificação de requisitos. Aqui a gente vai ter tudo o que vem depois. Então eu vou falar aqui de design de software, componentes de sistema, né? Vou pôr aqui componentes de sistema. Isso aqui é o que a gente chama de rastreabilidade pós-especificação. Então eu faço rastreabilidade com itens de sistema também. E eu tenho uma rastreabilidade que é pré-especificação. Então eu tenho aqui, por exemplo, documentos, eu tenho aqui regras do negócio. Essas coisas todas vão originar requisitos, né? Podem originar requisitos. E eu posso fazer uma rastreabilidade pré-especificação, ok? Essa rastreabilidade pré-especificação e pós-especificação são ligações dos meus requisitos com coisas que não são necessariamente documentos de requisitos, mas fazem parte do meu projeto. Né? Então, na hora de fazer manutenção nesse sistema,
eu consigo saber se um determinado componente está ligado ou não a uma determinada funcionalidade que foi especificada, né, que o requisito foi especificado. Então, sim, melhora a efetividade da manutenção. Sabino, você está tirando isso da sua cabeça? Não, isso aqui está no nosso livro Fundamentos da Engenharia de Requisitos. Todos os itens que eu trouxe aqui, eu verifiquei lá no livro. Então, sim, está aderente com perguntas oficiais da prova, que podem cair na prova, tá bom? Se você procurar no livro Fundamentos da Engenharia de Requisitos, você vai encontrar esses itens lá também, tá? E esse livro é a base para a nossa prova, ok? Última unidade, essa unidade aqui sempre é mais facinho, né? Ela é mais tranquilinha. Apoio por ferramentas. No momento de avaliar uma nova ferramenta para apoio à engenharia de requisitos, quais das atitudes abaixo são corretas e quais são incorretas? Espero que essa ferramenta determine como deve ser meu processo de engenharia de requisitos. Não. Falso, errado, incorreto. Classifique do jeito que você quiser. Primeiro eu tenho que definir o meu processo. Depois eu trago uma ferramenta. Preciso analisar o custo total de propriedade, o TCO, para que não considere apenas o custo das licenças. Sim, é um cuidado que você tem que ter, né? Não considere só o custo das licenças. Você vai ter custo de manutenção, custo com a infraestrutura necessária, custo de treinamento. Isso tudo pode levar o custo a ficar bem maior. Tá bom? C. Será necessário verificar se a ferramenta adequa-se às ferramentas que já usamos na empresa. Sim. Não adianta eu colocar uma ferramenta que vai causar ali uma entropia, né? Vai causar uma energia negativa ali na sinergia das ferramentas que eu já uso. Ok? Então, sim, eu preciso verificar se essa ferramenta tem sinergia com as ferramentas que eu já utilizo. E aí você pode pensar em sinergia de usabilidade, mas você pode pensar em sinergia técnica também, né? Às vezes você tem um parque ali, Windows, ferramentas que rodam no Windows, você vai comprar uma ferramenta que roda em Linux, pode causar ali uma entropia, né? Uma energia ruim ali na sinergia, tá bom? É sempre bom deixar que as equipes técnicas decidam sobre comprar ou não uma nova ferramenta. Não é bom deixar que ninguém decida. É bom fazer uma decisão analisando todos os aspectos. É isso que a gente vê na literatura. Então aqui é falso. Não importa como essa ferramenta funciona tecnicamente, pois quem fará a manutenção é o fornecedor. Eu já até comentei isso agora há pouquinho. Sim, interessa tecnicamente, porque eu posso ter aqui questões de meu parque, minha infraestrutura, eu tenho que analisar isso também, tá bom? Então aqui é falso, eu preciso fazer análise técnica também da ferramenta, ok? Pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo, por acompanhar, comenta aí, dá aquela curtidinha para a gente ir melhorando e saber quando a gente está indo bem nos nossos vídeos. Vou deixar aqui para vocês esse link para vocês se inscreverem no canal e aqui um link para você de mais um vídeo com outras questões simuladas aí, tá? Participe, mande sugestão aí para a gente, vamos tentar melhorar esse trabalho cada vez mais, ok? Obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo.